convida a visualizar o estilo de vida compartilhada por uma igreja justa e amorosa. E o que nós podemos ver em relação à vida cristã, com todo o seu cuidado fervoroso, é que ela nunca pode estar tão ocupada fazendo que eu deixe de olhar além da atividade humana, na esperança que suporta a tribulação e na oração que traz um constante renovo espiritual. E o crente, ele cruza os vales da vida com os olhos cravados, fixados na esperança da gloriosa volta de Jesus. E ele se alimenta de uma vida viva esperança, enquanto pacientemente enfrenta as circunstâncias mais adversas, as tribulações e pressões mais abruptas da vida, com uma vida de oração perseverante. William Hendricks diz que a esperança da salvação futura estimula a alegria presente. E olhando para as circunstâncias da vida, é evidente que estas três manifestações no coração humano não podem se ausentar, não pode passar despercebido. E quais são elas? Paulo destaca no verso 12, a alegria na esperança, a paciência na tribulação e a perseverança na oração. E tratando a respeito destas manifestações que devem permear os nossos corações, que devem permear as nossas motivações e as nossas reações, é fundamental vivenciarmos em Cristo essas manifestações em nossas vidas. Primeiro, alegria na esperança. E o que é alegria? Alegria é diferente de felicidade. A felicidade, ela pode ruir ou terminar. A alegria é um conceito eterno. E quando nós olhamos para a questão que envolve a alegria, destacamos que a alegria é uma característica da graça de Deus, da graça do nosso Senhor Jesus. E o resultado desta alegria é satisfação, deleite tranquilo e contentamento no espírito. Esta alegria, ela é gerada numa fé em Deus, e ela não é afetada pelas circunstâncias da vida, não é afetada pelas circunstâncias mais terríveis e mais difíceis da vida. E quando nós falamos de esperança, o que é esperança? Expectação de um bem que se deseja, expectativa favorável e confiante. E quando nós falamos de esperança nas páginas da Escritura, quase sempre esperança é voltada para um vindouro porvir. Quase sempre esperança é destacada a respeito da volta de Jesus e da consumação da história. E essa esperança em Cristo, essa alegria na esperança, é o segredo do poder espiritual, até mesmo sob as mais adversas condições. E essa esperança, ela é nutrida pelo firme amor em Deus. Não é algo intrínseco sobre nós, mas algo ligado de Deus sobre nós. Não é algo que vem literalmente de nós, é algo
algo que vem de Deus e se aplaca em nossas vidas, e se aplaca em nossos corações. São promessas firmes nas Escrituras, demonstrando o poder do Filho de Deus, e experimentado pelos cristãos que viveram no passado e que já estão com Cristo, e nos cristãos que vivem no presente. É por isso que esta alegria, ela não é passageira. Esta alegria na esperança, ela é eterna. Paulo, em Romanos, no capítulo 1, verso 5, tratando a respeito da justificação pela fé e a paz com Deus, ele deixa claro que esta esperança é vinculada a Cristo e que nessa esperança não há confusão, ou não traz confusão, mas nos traz o amor derramado do Senhor sobre as nossas vidas e ainda nos confirma essa esperança gloriosa. Abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 5, verso 1 até o verso de número 5, e preste atenção em dois versos, verso 2 e verso 5. Paulo começa dizendo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, de algo vindouro. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, não nos deixa em embaraço, não nos deixa perdido, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Já no mesmo livro de Romanos, no capítulo 8, do verso 18 até o verso 25, Paulo trata acerca dos sofrimentos presentes, como também ele fala da glória do porvir, destacando que é incomparável o que está preparado para nós em relação ao futuro por vir, destacando que a esperança é a alegria motivadora daquilo que esperamos. Romanos capítulo 8, verso 24 e 25, embora haja todo o contexto do sofrimento, mas o verso 24 e 25 da glória do porvir, ele diz: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. A esperança humana, ela é fraudulenta. A esperança humana é corruptível. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. A gente não vê, a gente não toca, porém com esperança e com fé esperamos o que não vemos e o que não tocamos. Então a esperança em Cristo e esta alegria da esperança em Cristo jamais vai ser a última que morre, como dito popular. A esperança é a última que morre. Não. A esperança não é a última que morre para nós que estamos em Cristo. Essa esperança em Cristo, ela é viva. Ela ressuscitou há 2000 anos atrás. Permanece viva à direita de Deus Pai e ainda intercede por nós. Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 27, destacando a respeito desta viva
esperança, ele diz, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Mistério que foi solucionado. Logo nos versículos anteriores, Paulo fala de um mistério, que este mistério foi desvendado. Que mistério era esse? Cristo e a salvação em Cristo. Mas ele continua, deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, pertencente a vós, habitando em vós, esperança da glória, esperança do porvir. Então, nós precisamos, como uma das características que não pode faltar na vida do crente, dessa alegria na esperança. Nós somos atípicos ou diferentes do ímpio, porque a nossa alegria na esperança é viva em Cristo Jesus. Segundo ponto, daquilo que não pode faltar ou se ausentar na vida dos crentes, daqueles que servem a Deus, a paciência na tribulação. E o que é paciência? É uma virtude que trata da longanimidade, calma ou autodomínio. Paciência é a capacidade ou a perseverança de suportar as circunstâncias mais difíceis, mais adversas. E o que significa tribulações ou tribulação? Palavra usada para pressão, como de uma prensa que espreme para tirar o suco de azeitonas ou uvas. E nesse texto em questão, como no texto de Romanos capítulo 5, verso de número 3, pressão aqui fala a respeito das dificuldades mais difíceis, das circunstâncias inevitáveis que vêm sobre aqueles que seguem a Jesus, que vêm sobre aqueles que têm um relacionamento com Ele. As pressões mais cruéis, mais intensas, mais doloridas. Mateus capítulo de número 5, verso 10, sobre a questão daquilo que envolve as bem-aventuranças, Jesus disse aos seus discípulos: bem-aventurados são vocês quando vos perseguirem, quando vos matarem, quando fizerem o mal a vocês, ou quando tentar provocar qualquer mal contra vocês, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Como também no texto de João, capítulo de número 15, verso 20, vamos ler, João 15 e 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Jesus aqui está falando com os discípulos. Jesus aqui está tendo um tete a tete com os discípulos, com aqueles que são mais chegados, que estão perto dele. E ele diz: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. O que Jesus está dizendo? Se eu também fui perseguido, assolado por aqueles que vieram contra mim, não será diferente com vocês. Se eu também, se as minhas palavras foram rejeitadas por muitos, não será diferente com vocês. Não vão vos ouvir, mas se vos ouvirem, se atentarem à vossa palavra para guardar, esses serão alcançados, serão bem-aventurados. Então Jesus está dizendo, não é porque eu vou para o Pai que as tribulações não serão enfrentadas por vocês. Vocês vão enfrentar
tribulações difíceis, adversas, assim como também eu passei. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 17, ele usa uma expressão grega, que traduzido para o português, traz a ideia da palavra leve, que está lá no texto do capítulo 4, do versículo 17. E leve fala a respeito de uma ninharia sem importância, algo pequeno, algo leve. E a palavra tribulação, como nós aqui já falamos, fala a respeito de pressão. Lá no capítulo 11, Paulo trata a respeito de uma lista dos testemunhos adversos que ele passou, de tribulações constantes que ele passou, de terríveis sofrimentos, e ele compara esses sofrimentos a uma leve e momentânea tribulação, algo que se finda, algo passageiro, algo momentâneo, algo breve. Só que ele continua no texto do capítulo 4, verso 17 de 2 ao Coríntios, que essa tribulação que ele enfrenta, que ele passa, vai produzir um peso de glória. E a ideia de peso no grego é um material extremamente pesado, extremamente pesado. E ele diz em relação a esse peso de glória, que para ele a glória vindoura de Jesus, a glória vindoura que ele experimentaria com o Senhor, sobrepujava qualquer sofrimento, sobrepujava qualquer dor, qualquer tribulação, qualquer pressão causada neste mundo contra ele. Qualquer tribulação que eu passe aqui vai produzir em mim um peso de glória, algo vindouro, incomparável, que não se pode comparar a qualquer manifestação de sofrimento, dor e angústia nesta vida. Romanos capítulo de número 8, verso de número 17 e 18, Paulo escreve: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Como filho de Deus, você é herdeiro também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, sofremos tribulações, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paciência na tribulação. Upomone, no grego, que é a ideia de paciência, e é tratada tanto nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, como também na carta aos Hebreus, como uma característica na vida do homem que não é dissuadido, perdido de seus propósitos e lealdade em relação à fé, à esperança e ao amor, mesmo sob intensos sofrimentos e provações. Hebreus capítulo 11, verso de número 18, que dá ênfase aos heróis da fé. E no verso 18 nós temos o testemunho da fé de Abraão. E o autor aos Hebreus, quando escreve, diz: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Abraão sofreu uma intensa tribulação quando o Senhor pediu seu filho Isaque em sacrifício. Só que Abraão tinha tanta fé, que ele acreditava que sacrificando ao seu filho, Deus o
ressuscitaria. Paciência na tribulação. Não vou fugir da lealdade, da fé, da esperança, daquilo que me motiva a servir em Deus, mesmo em meio aos sofrimentos mais terríveis, mesmo em meio à dor, em meio às perdas. Hoje eu participei da cerimônia fúnebre de uma irmã nossa, na congregação de Picada do Norte, a irmã Daniela, esposa do irmão Nivaldo, obreiro na casa do Senhor, 28 anos. Jesus resolveu chamar ela, um câncer, descoberto em outubro, já tomado, poucos meses de vida. Jesus resolveu dizer: chega, vem para mim. Pressão, tribulação, angústia. Mas em nenhum momento esta irmã perdeu a fé, como foi testemunhado ali. Em nenhum momento esta irmã perdeu a esperança. Em nenhum momento esta irmã perdeu a alegria na esperança, mesmo sobre intensas tribulações. E o pastor Roberto contou um testemunho dizendo, ele ministrou a mensagem para as pessoas que estavam ali. E um dos pedidos dela foi que o pastor Roberto ministrasse na sua cerimônia fúnebre. Paciência na tribulação. Perseverança, paciência é um atributo necessário para que nós tenhamos equilíbrio e confiança no poder de Deus sobre nós. Paciência na tribulação, embora as pressões possam ser difíceis, e todos aqueles que servem a Cristo passarão tribulações, enfrentarão tribulações, enfrentarão perdas, mas o que vai gerar, o que vai produzir é um peso de glória da presença dEle e da eternidade com Ele. Paciência na tribulação. E por último, algo que não pode faltar na nossa vida de fé, na nossa caminhada com Deus, pastor Oswaldo, perseverança na oração. A igreja primitiva orava com perseverança, Atos 2 e 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja que perseverava nesse relacionamento por meio da oração. E perseverança tem tudo a ver com constância na fé, persistência, firmeza. A oração é o que nos liga a uma comunhão constante com o Senhor, constante com a presença dEle. É na oração, a esperança e a paciência, unindo-se, a palavra se renova a cada dia em nós. Repare que é uma afirmação ligada a uma outra. É algo trino: esperança, paciência, perseverança. E todos esses detalhes ligados a perseverança na oração. Eu poderia começar o versículo de trás para frente sem problema nenhum. Persevere na oração. Sejam pacientes na tribulação e tenham alegria e na esperança. Por quê? Porque a oração é o que nos faz ligar a Deus em comunhão e que nos transmite junto à palavra de Deus, a paciência e a esperança. A oração é pedagógica. A oração traz alívio para a alma, conforto ao coração. A oração, sobre o estudo de diversos psicólogos, é essencial para a vida, para a alma. É essencial para o nosso coração. Por isso que nós precisamos perseverar na oração.
Se tem algo que nós precisamos perseverar de forma constante, é na prática da oração. Jesus, ele foi tentado sobre uma pressão absurda pelo diabo. Só que Jesus já estava preparado para a tentação. Jesus já tinha depósito de oração, já tinha orado 40 dias. Já estava em jejum, já estava preparado pela pressão que o diabo ia ocasionar. E repare que o diabo usa a palavra de forma distorcida para tentar a Jesus. E Jesus usa a Escritura para vencer o diabo. A oração nos prepara e a palavra nos faz vencer. É a espada do Espírito, é o ataque contra o diabo. A oração te prepara, te fortalece. A espada faz você derrotar o diabo, faz você derrotar Satanás. A perseverança na oração faz com que as armaduras de Deus sejam úteis nas provações e nas pressões do diabo. Olha lá, Efésios capítulo 6, verso de número 18, 6 e 18 de Efésios. Paulo enumera a lista das armaduras, como também as características de cada uma dessas armaduras e o propósito de cada uma dessas armaduras. E ele finaliza sobre oração. Embora a oração não seja listada como uma das armaduras, mas é a ferramenta que fortalece as armaduras. E ele termina dizendo: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Este verso de número 18, que Paulo escreve, introduz o caráter de oração do cristão. Primeiro, em toda oração e súplica, concentra-se na variedade daquilo que eu oro, daquilo que eu falo com o Senhor. Segundo, em todo tempo, concentra-se na frequência, constância. No Espírito, concentra-se na submissão, à medida que nos ajustamos à vontade de Deus, orando no Espírito. O teu espírito humano ligado ao Espírito de Deus, é o elo de ligação entre Deus e o homem, o Espírito. Quarto, vigiando, concentra-se no modo como nós estamos orando. Jesus disse: vigiai e orai. Quinto, toda perseverança concentra-se na persistência, é orar todos os dias. Não é lá uma vez ou outra eu dobro os meus joelhos, não é lá uma vez ou outra que eu clamo ao Senhor, é todos os dias. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. É o pensamento sempre ligado, é a mente sempre ligada, é a mente sempre focada em Deus. Estou trabalhando, mas estou focado em Deus. Estou cumprindo as minhas atividades diárias, mas estou focado em Deus. É como o povo que estava sob a liderança de Neemias. Com uma mão eles trabalhavam e com a outra mão estavam com a espada, se protegendo dos inimigos. É oração e vigilância, é persistência, perseverança, é de forma intensa e diária. E todos os santos, sexto, concentra-se no alvo, orando um pelo outro, intercedendo um pelo outro, clamando um pela vida do outro. Às vezes você não sabe a dificuldade que o irmão está passando, mas não precisa você saber a dificuldade que ele está passando para orar por ele. Só apresenta ele a Jesus. Não precisa saber as intensidades das adversidades e pressão que ele está sofrendo para você orar por ele. Só apresenta ele a Jesus. Só intercede por aquela vida. Só intercede pelo teu irmão, interceda pelos obreiros, interceda pela minha vida, interceda pelo irmão que está ao seu lado, interceda pelos músicos, interceda pelos teus familiares, interceda pela liderança. Só ore
constantemente em favor de todos os santos, de todos os irmãos. Apresente a sua oração a Deus em prol dos seus irmãos. Paulo fazia isso. Apresentou os crentes de Éfeso, de Corinto, em oração. Nosso dever é orar um pelos outros. A oração é a forma que a igreja busca o mover do Espírito sobre nós. Oração, a força que move a igreja. Eu colocaria talvez um adendo nisso. Oração, a qual a igreja busca e o Espírito de Deus move com força sobre ela. Porque não é orando que você vai decretar aquilo que Deus tem que fazer. Oração não é decreto e nem determinações. Oração é relacionamento, diálogo e pedir a vontade do Senhor sobre a sua vida. Pedir a direção do Senhor sobre a sua vida. E Ele vai te direcionar. Por isso que Mateus, se eu não estou enganado, Jesus diz: Pedi, dar-se-vos. Tu tem que pedir. Batei e abrir-se-vos. Buscar e achareis. Então isso é intensidade, é perseverança, é busca, é de forma intensa, é de forma diária. E o que nós precisamos ter, pastor? Essas características na sua alma. Sejam alegres na esperança. Se alguém dizer para você que a esperança é a última que morre, diga não. A minha não, pode ser a sua. A minha não, a minha está viva. E a minha está voltando já já. Para mim morar com Ele na glória eterna. Sejam pacientes nas tribulações, nas pressões. Nas dificuldades mais intensas da vida, continue confiando em Deus. Continue crendo no poder de Deus, continue crendo nas respostas de Deus, continue crendo no estender da mão de Deus. Seja paciente nas tribulações e sejam perseverantes na oração. Não são apenas 12 dias. São 365 dias que eu devo orar. Nem todos os dias você vai conseguir dobrar os teus joelhos para orar, para buscar a Deus. Embora a melhor posição seja de joelhos, mas isso não é uma regra. Não é uma regra. É a tua mente ligada em oração, é a tua mente voltada em oração, é a tua mente concentrada em oração, de forma diária. Lá no seu local de trabalho, às vezes o diabo se manifesta lá, você vai fazer o que? Um estardalhaço? Vai fazer uma gritaria? Não. Com a mente você vai clamar: o sangue de Jesus tem poder. Repreende todo laço, todo mal. E se manifestar lá, pastor, daí tu expulsa. Ou você vai ligar para mim, para eu ir lá no mercado, lá no seu trabalho, e expulsar o demônio? Não, é você. Com a autoridade que Deus te deu, cheio da graça dEle, da presença dEle, com oração, repreenda. Isso é diário, meu irmão. É constante. Fique de pé por bondade. Repita após mim bem forte. Não, mais forte. Eu tenho que ter a alegria na esperança, a paciência na tribulação, e tenho que perseverar na oração.
Pai, nós oramos. E nós cremos nas tuas mãos estendidas sobre nós, no teu agir, no teu poder, na tua graça, no teu apoio. Nos ajude, Senhor meu Pai, a ser alegres na esperança, a ser pacientes na tribulação e a perseverar neste relacionamento contigo através da oração. Derrama da tua graça, do teu apoio, da tua fortaleza sobre o teu povo, sobre a vida dos meus irmãos, para que nas pressões mais terríveis da vida possamos ser pacientes, para que nas dificuldades mais intensas e na falta de esperança que há no mundo, não falte a esperança viva em nosso coração, e que possamos diariamente, de forma intensa, clamar ao Senhor, buscar a sua face, reportar sempre a nossa mente em oração, orando em todo tempo, orando no Espírito, com toda oração e súplica, orando pela vida dos nossos irmãos, um dos outros, porque assim o Senhor conduz o rebanho, conduz a igreja, conduz a tua noiva. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Jesus, cante, se alegre, louve, bendiga ao nome do Senhor.